É isso mesmo, chegamos no episódio 3, no intrigante episódio 3 de The Acolyte. Deixa eu te avisar que a review aqui no canal é com spoilers, então se você não assistiu o episódio 3, vai lá no Disney Plus, assiste, depois você volta, porque a gente vai falar assim, ó, tintim por tintim do episódio, e eu não quero estragar a experiência de ninguém. O episódio 3 se propõe a mostrar pra gente parte do que aconteceu em Braddock, que é talvez o grande mistério dessa temporada, mas assim, mostrou, mas não mostrou muito também não. Vamos discutir isso nessa review aqui, mas antes, já avisei que é com spoiler, né, já avisei, e também vou pedir pra você deixar o seu like agora no começo do vídeo, porque o vídeo vai passando e você vai esquecendo, então deixa o like e se inscreve no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Além desse vídeo review, tem live na sexta-feira e também durante a semana tem outros vídeos expandindo os temas que os episódios vão trazendo, tá? Então se inscreve no canal pra você não perder, se você curte Star Wars, o canal Norton Domingues é pra você já sabe disso, mas se inscreve mesmo assim e compartilha esse vídeo. Pronto, esse é o último recado desse começo aqui. Cara, vamos ser bem sinceros, nós, fãs de Clone Wars, estamos muito bem servidos. Esse episódio, o episódio 3, cara, basicamente é um episódio de Clone Wars expandido, assim. Papo sério mesmo. Vamos conversar sobre isso? Ao invés de continuarmos indo para Kofar, que é onde paramos no final do segundo episódio, a gente viu até o Kelnaka ali morando isolado, meio Shrek ali em Kofar, nas florestas de Kofar. A gente vai ver um pouquinho do passado das gêmeas, Osha e May. Na real, o nome delas é uma abreviação, né? A May é Mayho, que inclusive é muito mais legal que May, e o da Osha é Verosha. Então é Mayho Aniceia e Verosha Aniceia. Mano, Verosha é muito mais legal que Osha. Osha é legal, é um nome bonito, mas Verosha é Star Wars, assim, purinho, cara. As gêmeas estão com 8 anos e elas vão passar por uma cerimônia chamada de A Ascensão. Isso em Braddock, há 16 anos pra trás, do momento que estávamos acompanhando a série. Que é basicamente um rito de passagem para se tornarem bruxas daquele Coven que ainda não tem nome. As bruxas são lideradas pela mãe Aniceia, junto com a mãe Corwell também, mas quem é a manda-chuva ali é a Aniceia. A mãe Corwell é uma Zabrak, o que é interessante, faz tempo que a gente não via Zabraks com chifrinhos, tal, Zabraks mulheres, assim. Eu lembro lá de Clone Wars, tem a Sugi, que é uma caçadora de recompensas Zabrak também. Eu curti muito a vibe desse Coven porque elas são meio que misturas de dois conceitos que eu gosto muito em Star Wars. Primeiro lá de Clone Wars, as Irmãs da Noite, isso é bem óbvio na verdade, elas não são as Irmãs da Noite, elas são claramente inspiradas, tá? E também num outro grupo da Alta República, da fase de livros e quadrinhos da Alta República, mais precisamente a segunda fase. Quando nós analisamos o primeiro trailer, a gente falou um pouco sobre isso, né? Que visualmente, tanto esteticamente na verdade, quanto conceitualmente, elas parecem muito um grupo chamado de Trilha da Mão Aberta, né? Na verdade é Path of the Open Hand, então tipo caminho ou trilha da mão aberta. No caso das Irmãs da Noite é bem óbvio, né? É um grupo de bruxas, um grupo recluso ali, bem pequeno inclusive, que usa sua magia com aspas, que é só um jeito diferente de interpretar a força, mais voltado para o lado sombrio e que o Jedi, de certa forma, tem medo. Isso tá lá em Clone Wars, com as Irmãs da Noite, da Tomir super voltando agora também no cânone de Star Wars, mas no caso da Trilha da Mão Aberta, tem uma questão ali, porque assim, na segunda fase de livros e quadrinhos da Alta República, que tá começando a sair aqui no Brasil, a Panini já começou a lançar a segunda fase em quadrinhos, acredito que o Universo Geek vai começar a lançar em livros também. Aqui a gente tem a primeira fase, a segunda vai começar ainda, lá na gringa já acabou. A segunda fase, ela se passa antes da primeira, aproximadamente ali 150, 200 anos antes da primeira. Então a gente tá centenas de anos antes da série, porque entre a primeira fase de livros e quadrinhos da Alta República até The Acolyte, tem um intervalo de 100 anos. A segunda fase é 150 anos antes da primeira, entendeu? Então tem esses 100 anos mais 150. Então a gente tá aproximadamente 250 anos antes dos acontecimentos aqui de The Acolyte, também é a fase da Alta República, mas ali eles apresentam um grupo vilão pra gente, que é justamente a Trilha da Mão Aberta, que eles são um grupo religioso que acreditam que os Jedi, de certa forma, estão deturpando a Força. Eles também acreditam na Força, mas eles têm um lema que eles falam que eles querem que a Força seja livre, livre no sentido de ninguém nem manipulá-la, entende? Os Jedi usam a Força, né? Seus poderes ali, então empurrão, puxa, tal. A Trilha da Mão Aberta acredita que só o fato dos Jedi fazerem isso já tá manipulando a Força, já tá corrompendo a Força e tá indo contra o que a Força quer. Eu sempre cito esse exemplo, por exemplo, tem alguém caindo aqui, e o Jedi vai lá e usa a Força pra segurar a pessoa. A Trilha da Mão Aberta fala que aquela pessoa cair era vontade da Força, senão não aconteceria. E aí quando o Jedi interrompe isso usando a Força, ele tá usando a própria Força
força pra tirar uma ordem da força, né, tirar um movimento ali da força, e que isso vai desbalancear a força e ela vai cobrar isso de outra pessoa, entende? Se ela tá em desequilíbrio, ela cobra de outro lugar. É um conceito bem maluco e bem legal, porque a gente tá falando de vários grupos diferentes que interpretam a força de maneira diferente. A força é aquela coisa cósmica que nos cerca, a vida, a morte, a fauna, a flora, os seres vivos. Só que os Jedi, eles são um grupo religioso. Existem outros grupos em Star Wars que também cultuam a força, inclusive chamam a força de outro nome, como por exemplo as bruxas aqui da série que a gente viu que chamam de Ophil. É basicamente tipo assim, grupos cultuando a mesma coisa com interpretações diferentes. Então a manifestação de poderes também é diferente. Aqui as bruxas a gente viu que elas literalmente fazem um fio assim, o poder delas é bem mais físico, a gente consegue ver as ondinhas aqui na mão delas. As Irmãs da Noite era uma magia verde, que não era magia, era o lado sombrio da força, só que interpretado, só que sendo usado de uma maneira diferente. Porque se eu acredito na força de maneira X e você acredita de maneira Y e nós dois temos poderes, faz sentido a gente usar esses poderes e eles se manifestar de maneiras diferentes. Guarda isso que a gente já volta pra esse assunto, vamos dar andamento aí, porque senão a gente vai ficar aqui 6 horas. Eu acho muito interessante eles trazerem essa discussão dos Jedi levando crianças embora e ainda mostrando que eles se regulamentaram, né? Eles estão agindo com a República e usando claramente as leis da República para aumentar os seus números. Isso é algo, eu sei que muita gente vai comentar aqui, meu, esses Jedi estão corrompidos, meu Deus. Então, estão. E essa corrupção vai ficar maior. A gente viu nas prequels, George Lucas mostrou pra gente nos episódios 1, 2 e 3, Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones, Vingança dos Sith. Os Jedi, eles foram sendo engolidos pela República até se tornarem totalmente parte da República com patente militar, sabe? E beleza, The Acolyte se passa durante a Alta República, que é onde os Jedi estavam no seu auge, estavam agindo até que separado da República, mas The Acolyte sempre se propôs a fazer essa transição. Então a gente tá vendo que os Jedi já estão corrompidos. Não só estão corrompidos, como eles estão usando a lei da República para aumentar os seus números. A Mestre Indara, inclusive, obrigado por trazer a Mestre Indara de volta, mesmo que em flashback, Carrie Moss como Jedi. É sempre uma boa coisa. Ah, inclusive o Mestre Torbin, que a gente viu sendo morto lá no segundo episódio, era padawan dela. Interessante isso, né? Queria ver mais essa relação. Tomara que eles lancem aí um curta, um quadrinho, uma série animada, ia ser legal. Pô, ela parece ser uma mestre Jedi bem turrona, assim, bem cabeçadora, parece ser interessante. E mais uma vez a gente volta pra Clone Wars. Assim, vamos dar o braço a torcer aqui, eu e você, tá? Olha pra mim. Se você acompanha o canal Norton Domingues, aliás, se você não acompanha, você deveria começar a acompanhar por causa disso, tem uns 2 meses, eu acho, nós fizemos um vídeo aqui, quando saiu o primeiro trailer e também as primeiras entrevistas, que a galera até ficou meio brava comigo, né? Que o título do vídeo e a thumb era tipo, os Jedi vão ser os vilões de The Acolyte. Esse vídeo é bem interessante, apesar da galera ter pegado meio mal comigo aí, mas naquele vídeo a gente discutiu exatamente o que esse episódio tá falando. Os Jedi, vamos lá. O que eles fazem, né? Eles se espalham pela galáxia, saem por aí fazendo missões e tal, mas também existem Jedi que vão só pra fazer reconhecimento de crianças com poderes. Então, ó, tem uma criança ali na vila tal que talvez tenha acesso à força. Então os Jedi vão lá, testam a criança, o sangue dela, ou a telinha lá. Se o teste dá positivo, os Jedi perguntam pros pais, posso levar a criança embora pra ser um Jedi? Aí a criança nunca mais voltar pra casa, tal, a criança vai embora. E é legal quando o universo expandido, e agora a série também, que é o universo expandido, mas é algo muito maior, expande essa discussão mostrando o quanto isso é esquisito, cara. Porque, beleza, eles não levam ninguém embora à força. Nenhum Jedi leva uma criança embora sem os pais deixarem. Só que é meio que uma intimidação, sabe? E ao mesmo tempo, isso passa por cima de outros grupos religiosos da força, entende? Ó, eu sou o Norton, tenho aqui meu grupinho de estilosos que usam a força. E aí chega um Jedi e fala, ó, essa criança aí, preciso levar ela embora. Mas não, eu tenho poderes também, eu tenho meu próprio grupo aqui da força. Não. Segundo a lei da República, a Indara começa a falar e ela é interrompida, né? Segundo a lei da República, outros grupos, aparentemente, pelo que eles vão entender, não podem treinar crianças. Só os Jedi podem fazer isso. Tudo bem, tem a justificativa de que talvez eles estejam criando um exército aí de crianças com poderes? Sim. Mas por que só os Jedi podem? Porque eles se regulamentaram ali com a República. Eles são um órgão político da República ali agora. São a religião oficial desse governo. Só pode treinar crianças com poderes se elas forem Jedi. Ah, mas eu tenho meu grupinho aqui. É proibido pela República treinar crianças. Ela pode ficar com você, mas você não pode treiná-la. Se a gente ficar sabendo que você está treinando, você vai preso. Olha só que interessante. E isso volta lá pra Clone Wars, que é por isso que eu falei pra vocês que esse episódio é Clone Wars
purinho. Na sexta temporada de Clone Wars tem justamente essa discussão. Nos episódios 8 e 9, o Jar Jar Binks, a gente tá em Clone Wars então, mais de 100 anos ali no futuro. O Mace Windu e Jar Jar Binks vão pra Bardota, pra ajudar a Rainha Júlia a lidar com o sumiço dos mestres Dagoyan, ou Dagoyan, como você quiser pronunciar. Essa ordem era composta de seres com acesso à força, os Dagoyans, e também com seres sem acesso à força ali, seguindo só como seguidores mesmo. Eles inclusive fazem parte do conselho do governo, ou seja, esse grupo religioso, os Dagoyan, ou Dagoyan, como você quiser pronunciar, fazem parte do governo de Bardota. E essa discussão é, o Mace e o Jar Jar vão pra lá, tá assumindo ali uns anciões e tal, e quando eles chegam, ela fala, cara, eu não chamei os Jedi, porque justamente essa ordem não gosta dos Jedi, porque em algum momento do passado eles tretaram porque os Jedi vieram raptar crianças. E agora a gente tem um contexto em The Acolyte. Na verdade, os Jedi vão pra esses grupos religiosos com acesso à força, porque eles falam, tá, você não pode treinar essa criança tem que ser Jedi ou não pode ser nada. Não pode treinar os seus poderes nem nada do tipo. E lá em Clone Wars eles falam que, beleza, rolou uma trégua entre Bardota e os Jedi, porque ia acabar estourando uma guerra, tudo bem, que ia ser tipo um governo de um planeta, ou no máximo de um sistema, contra a República, mas ia ser uma guerra por causa de motivos religiosos. Então os caras não gostam do Jedi. Isso já tá em Clone Wars, isso é George Lucas fazendo, Dave Filoni fazendo, tá? E aí The Acolyte vem e traz essa discussão agora mais forte e agora visualmente, porque lá em Clone Wars é só dito, né? Ah, a gente não gosta do Jedi porque eles raptavam crianças e tal. Não raptavam, levavam embora, mas agora a gente vê que tinha uma lei, inclusive, sobre isso. Mas agora a gente tá vendo isso em ação em The Acolyte. E sobre os Jedi terem se tornado um grupo ligado ao Estado, isso também é questionado nos livros e quadrinhos da Alta República, como a gente comentou aqui a segunda fase de livros e quadrinhos. Na segunda fase dos quadrinhos, que tem aqui no Brasil já, a Panini já publicou, se tiver disponível na Amazon, eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada. Isso é bem questionado por parte dos outros grupos religiosos. Ali na segunda fase tá rolando, lembra de Jedha, lá de Rogue One? A lua sagrada e tal? Ali é uma lua sagrada onde várias religiões que cultuam a força se encontram. É um lugar pra rezar, é um lugar de peregrinação tal, tipo, é um grande centro religioso da galáxia. Na segunda fase da Alta República, tá rolando ali a Convocação da Força, que é basicamente um conselho com representantes das maiores religiões da galáxia que cultuam a força. Os Jedi estão, tem vários grupos religiosos ali que a gente pode destrinchar num outro vídeo se você quiser, mas comenta aí embaixo. Mas o ponto é, quando o Jedi Mac, que é o principal dos quadrinhos, chega em Jedha, a população, os locais ali de Jedha, de outras religiões, começam a tretar com ele. Ele tá andando ali pelas ruas da cidade sagrada e a população ali começa a hostilizá-lo, justamente porque eles estão achando que os Jedi se sentem os melhores por serem os maiores e os mais influentes. Tem um momento que tá rolando uma confusão ali, daí ele fala pra um cara, pô, não é bem assim e tal, vamos sossegar. O cara fala, como assim não é bem assim? Quem é você pra falar como eu devo agir ou não? Porque eles estão falando de um cara que tá cometendo uma heresia e tal, daí ele fala, quem é você pra falar que o jeito que eu vejo a força é errado e o seu é certo, só porque você é um Jedi? Entendi, o Mac não fez muita coisa, mas é o pensamento da galera, tipo, ele começou a falar, os caras aí, ó, já vai começar a dizer o que eu tenho que fazer. Só porque é um Jedi, vai falar que o jeito dele tá certo e o nosso tá errado. Entende? E faz sentido, os Jedi se tornaram um grupo religioso que cultua a força, maior, mais influente e com poderes políticos, poderes, tipo, estatais mesmo. A gente comentou aqui na live com o PH, se você não assistiu, assiste lá, é uma live bem interessante sobre os 2 primeiros episódios. Os Jedi podem dar voz de prisão. Os Jedi têm literalmente uma prisão embaixo do templo, sabe? Eles decidem o que acontece. Tem uma frase muito boa do Conselho das Bruxas nesse episódio, uma delas fala o seguinte, se a gente derrubar uma gota Jedi, a República vem destruir a gente. Você viu como as coisas estão ligadas assim? E é muito interessante e casa, por exemplo, se você não assistiu Tales of the Jedi, a animação mesmo, assista. Os 2 primeiros episódios do Dooku é justamente sobre isso. Os Jedi e a República meio que se mesclaram. E aí o Dooku era um Jedi que, bom, começou a achar isso estranho, sabe? E isso que a gente tá vendo em The Acolyte, as coisas estão casando. Entende? É legal quando os Jedi vão testar as gêmeas, eles usam basicamente o teste que os Jedi fazem com o Anakin lá na Ameaça Fantasma, né? O Qui-Gon tira o sangue do Anakin pra contar as midi-chlorians e descobre que tem mais midi-chlorians que o Mestre Yoda, uau! E depois o Mace Windu faz o teste da telinha. Então a gente sabe que realmente é algo que os Jedi usam desde sempre, né? Pra identificar essas crianças. O interessante desse Coven, eu sei que eu tô falando muito do Coven, mas é como eu falei, é Clone Wars, é um universo expandido, são bruxas com acesso à força, acesso ao lado sombrio, é algo que me fascina, desculpa se estiver muito
chato. Mas é interessante porque, assim, elas usam o lado sombrio. Elas até falam, né, que tem pessoas que caçam a gente porque eles consideram nosso poder não natural. O que é o que o Palpatine fala também sobre o lado sombrio no filme 3, né? O lado sombrio te dá acesso a poderes não naturais. Então ela fala, a gente usa o lado sombrio, os caras vêm caçar a gente porque eles acham que a gente vai fazer alguma maldade, assim. O que é interessante, porque não necessariamente o lado sombrio faz com que você seja mal. Ele te leva pra esse caminho, certo? Ele é um caminho mais fácil pra você chegar aí. Uma coisa que o George Lucas sempre falava é que não é que o lado sombrio é o mal. O lado sombrio é algo mais dark ali, mais sombrio mesmo, assim, que te leva pra um caminho mais do mal. Mas todo mundo tem o lado da luz e o lado sombrio dentro de si. O equilíbrio é justamente manter as duas coisas correlacionadas, mas não necessariamente as duas coisas impedem igualdade. O lado sombrio sempre tem que ser menor que o lado da luz, porque senão, bom, você vai fazer alguma maldade, porque você vai ser tomado pelos sentimentos mais fortes, raiva, ciúme, desespero, sei lá, vai fazer alguma coisa errada. Mas o ponto é, o lado sombrio não necessariamente ele é o mal. O que é o mal, por exemplo, é o Sith, né? O George Lucas até usa uma comparação que é meio pesada, mas é uma comparação que ele usa. Que os Sith, eles são tipo um câncer na força. Então eles usam o lado sombrio para ficarem mais fortes, para dobrar a força, entende? Eles querem dominar a força. E eles usam o lado sombrio para isso. Tem um grupo nos quadrinhos, nessa fase da convocação da força. A gente não sabe muito sobre eles, mas a gente sabe que o nome deles é tipo Yakombi. E eles eram um grupo totalmente associados ao lado sombrio. E eles eram abertamente do mal. Só que de uns anos pra cá, eles tentaram meio que acabar com isso. Eles tentaram sair desse caminho e mostrar pra galera que eles eram mais neutros, então eles não eram só sombrios. E um representante do grupo tenta entrar na convocação da força, só que na hora que esse representante chega, todo mundo já fica tipo, opa, lado sombrio, lado sombrio, lado sombrio, e ela só tipo, mano, eu só quero participar, sabe? Então tem essa pecha mesmo, esse preconceito. Os Jedi são ensinados a correr do lado sombrio, a não tocar, se tocou já era, você não pode tocar nisso, aí quando eles tocam vem muito poder do nada e eles fazem alguma coisa errada. Os Jedi correm do lado sombrio ou tentam exterminá-lo, não tentam entendê-lo, que era a grande crítica do Qui-Gon Jinn também, né? O lado sombrio ele existe, a gente tem que entender ele, não ficar usando, obviamente, mas entendê-lo. Os Jedi só correm mesmo, como a gente tá vendo aqui, né? A mãe ali do Coven fala que elas foram caçadas só por usarem um lado sombrio. Interessantíssimo o fato do poder delas ali ser uma espécie de possessão, né? Porque o olho do Torben fica totalmente escuro e ela fala, ó, se você quiser ser o Padawan com a mente intacta, vaza, vai embora. Então não sei se elas podem tomar o corpo da outra pessoa ou se elas só dominam a mente da pessoa e a pessoa fica lá agonizando, alguma coisa assim. Quero ver mais esses poderes, essas manifestações do lado sombrio, que geralmente são poderes da horas demais, assim. Vamos lembrar que as Irmãs da Noite, ali tem toda uma parada de necromancia, elas trazem as Irmãs da Noite que foram mortas como um exército de zumbis, mano. Nos livros da Alta República, nessa segunda fase também, tem um grupo que aparece bem pouquinho, né, inclusive é só nos livros, então não tem imagem de referência. O nome do grupo é Irmandade da Nona Porta, e o poder deles se manifesta com eles trocando de aparência quando você olha pra eles, entendeu? Eles não estão trocando de aparência fisicamente, mas a força faz com que você enxergue outra pessoa, sacou? Então eles fazem maldades e aí você fala, tipo, pô, foi o fulano, foi o ciclano, mas é só porque você não conseguiu enxergar por baixo desse véu. Vamos combinar que faz todo sentido com o que é o lado sombrio, né? Mentiras, controlar a mente, figurativamente ou até literalmente, faz total sentido. E os Jedi estão atrás das crianças, da Osha e da Mei. A Osha não sabe se ela quer ser bruxa ou não. Ela começa a se interessar pelo Jedi, mas a decisão dela vai muito por parte da independência dela. Ela mesmo fala que ela não quer ter a sua vida ligada à da Mei pra sempre. Ela quer fazer outra coisa, ela quer conhecer a galáxia. E principalmente ela quer conhecer outras crianças, elas vivem isoladas ali. Mas é muito estranho o Mestre Soul fala o que você quer, Osha, decida o que você quer, tipo, e ela tem 8 anos, sabe? Decida o seu destino, menina de 8 anos. O Soul, inclusive, fala que ele foi testado aos 4 anos, né? Então ele entrou na Ordem Jedi aos 4, a Osha entrou aos 8, que é uma idade já mais velha, como a gente comentou no primeiro vídeo. O Anakin entrou com 9, pra você ter noção. E aí entra o que eu falei no começo do vídeo, né? Esse episódio, ele mostra muito bem a personalidade das duas, né? A Osha, um pouco mais tímida, um pouco mais relutante com essa questão de ser bruxa. A Mei fez o ritual, inclusive é por isso que ela tem a marca na testa, que a Indara olha no primeiro episódio, quando a Indara tá lutando com a Mei, ela tira o cabelo
cabelo da Mei ali, ela vê o círculo. A gente viu agora a Mei ganhando esse círculo, ganhando ali no caso a posição de bruxa. Mas a Osha não, e a Osha quer tentar outras coisas. Só que a Mei tranca a Osha lá no quarto, inclusive a Osha estava desenhando, ela desenhou o símbolo do Jedi e um sabre de luz, né? Bem bonitinho, enfim. Mas a Mei trancou a Osha lá e um incêndio do nada começou. Quando a Osha sai do quarto, elas estão ali numa espécie de núcleo da fortaleza, não sei que parada é aquela, tudo começa a explodir. Foi uma coisa assim, muito explosiva e muito mortal para um incêndio num caderninho, né? Então não foi a Mei que começou esse incêndio. Na verdade, as bruxas, quando o Soul e a Osha saem correndo, as bruxas estão mortas ali. O fogo tá ali do lado, mas elas não estão queimadas ali, sabe? Pegando fogo. Elas foram assassinadas. Por isso que eu falei que mostra o que aconteceu em Braindock. Elas ali com a conexão com a árvore e tal, com a natureza, usando a força desde muito pequenas. Dá a entender que foi a Mei que começou o incêndio, mas tá tudo muito estranho. Até porque quando elas se encontram naquela passarela, a gente sabe, né? Se tem passarela em Star Wars, alguma coisa vai acontecer, alguém vai morrer, ou quase morrer no caso. A Mei pergunta pra Osha o que ela fez, e a Osha também pergunta pra Mei o que você fez, ou seja, nenhuma das duas sabe o que aconteceu de verdade. E também explica o porquê que o Soul fala no segundo episódio que ele viu a Mei morrer, né? Ele viu a Mei caindo. Podia ter usado a força pra pegar ela? Podia. Mas ele não quis, ele quis pegar a Osha, tipo, pela mão e deixou a Mei cair. Na última live, eu e o PH, a gente comentou que o Soul pode ser o Sith, tá? Tá muito estranho, e agora eu vou olhar sempre por essa perspectiva. Dói meu coração? Dói meu coração, porque olha esse maldito sorriso. Mas assim, não tem como, agora eu vou ficar de olho, e agora que a gente viu parte do que aconteceu em Braindock, tem que ficar mais de olho ainda. Tudo deu ruim, mas a gente não sabe o que de fato aconteceu lá em cima. Achei interessante a escolha de trazer isso, né, esse parte do acontecimento já no terceiro episódio. Também já estabelece pra gente a questão das gêmeas serem muito ligadas mesmo. E estabelece um pouco mais da personalidade delas que a gente já tinha visto nos outros episódios, né? A Mei muito mais decidida, muito mais querendo seguir o caminho ali da mãe Aniceia, e a Osha querendo ser uma Jedi, querendo dar uma volta por aí, sair dessa reclusão que elas foram colocadas. O que cria uma situação interessante, porque além de uma achar que a outra estava morta, como a gente viu no segundo episódio, né, nenhuma das duas sabiam que a outra estava viva, também cria meio que uma sensação de culpa, né, porque na perspectiva da Osha, quem começou o incêndio foi a Mei, porque prendeu a Osha lá dentro, tacou fogo no caderninho e tal, tipo, você não vai sair daqui, você vai morrer aqui e vai ficar aqui comigo. Mas na perspectiva da Mei, pode ser uma coisa inversa. Por que que o incêndio ocorreu? Porque os Jedi ficaram aqui. E por que que os Jedi ficaram aqui? Porque a Osha tava fazendo amizade com eles e ir embora com eles, entende? Meio que a culpa vai sendo na outra, de acordo com um certo ponto de vista. Interessante. Com o aprofundamento de personagens eu achei legal, não é nada que a gente já não tenha sacado sobre as duas, foi só mais aprofundado, que é o que precisa porque elas são as protagonistas da série. É interessante que Braindock tem duas luas, e é justamente o símbolo de The Acolyte. O O são dois Os, assim, tipo duas luas, porque são as gêmeas. Ó, bonitinho. Cara, eu gostei muito desse episódio, achei um bom contexto, achei que aprofunda muito a lore de Star Wars, assim, tipo, a história de Star Wars, o universo expandido de Star Wars, foi realmente muito aprofundado nesse episódio, eu gostei bastante, eu como um apaixonado pelo universo expandido, eu tava me deliciando ali com referência a Clone Wars, referência a livro, quadrinho, essa questão dos Jedi ligados à política, essa corrupção dos Jedi, muito intrigante. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Espero vocês aqui na live, sexta-feira agora, pra gente comentar esse episódio ao vivo e com convidados. E também durante a semana tem mais vídeo, tá? Nossa, eu quero falar bastante sobre esse episódio, inclusive. Se inscreve pra você não perder. Norton, gosto muito do seu canal. Queria ajudar financeiramente falando? Ó, isso é você falando, tá? Você pode se tornar membro aqui no canal. Clica aqui embaixo no Seja Membro. E aí, bom, escolhe uma categoria lá que você quer. Eu tô lançando vídeos pros membros também, de vez em quando, né? Não é uma frequência, assim, mas eu tô lançando, tá? Então se torne membro aqui no canal, porque você me ajuda a pagar as contas, me ajuda a manter o canal funcionando, papo 10 mesmo, tá? Outro jeito de você me ajudar é entrando aqui embaixo na descrição, vai ter uns links da Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, livro de Star Wars, quadrinho, a geladeira, sei lá, entra pelo meu link, aí você compra lá o que você quiser comprar, digita lá. Assim vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal e não altere nada o preço das coisas que você compra. Norton, estou quebrado, não tenho dinheiro. Mano, então é nóis, cara. Eu te entendo perfeitamente. Deixa um like no vídeo, não esquece, e compartilha ele no seu Instagram, no seu Twitter. Me marca lá no Instagram, me marca no Twitter assistindo o vídeo. Vou deixar aqui minhas redes sociais aqui na tela. Assim também você me ajuda bastante. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Te espero aqui no próximo vídeo e na live, tá bom? É nóis, falou. Tchau. Cuidado com o Jedi.